Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo de pós-jogo, empate de 1-1 em São Januário pela Copa do Brasil, Vasco-Botafogo. Eu vou fazer um vídeo aqui não muito longo, até pelo já adiantado da hora, mas o Vasco hoje voltou a desempenhar o futebol, voltou a competir. Agora, o que não dá para entender é por que a diferença tão grande dos jogos contra o Juventude, contra o Corinthians, para esse jogo contra o Botafogo. A gente vendo o Vasco jogar hoje com o Botafogo, a gente percebe a falta de interesse que os jogadores tiveram nos jogos contra a Juventude e o Corinthians. E é algo inexplicável. Falando do jogo de hoje, começou com o gol do Botafogo, que eu estou vendo muita gente falar aí numa falha do goleiro Léo Jardim. Sinceramente, não achei falha. Achei que foi uma baita de uma jogada do Botafogo. Uma articulação muito bem feita. Talvez, se houve alguma falha ali, foi mais uma vez dar espaço para o lateral cruzar. Mais uma vez. Agora, é Léo Cabral? Arthur Cabral. Né? O Arthur Cabral, ele cabeceia forte para baixo. Acho que não vejo nenhuma culpa no goleiro. Fora isso, apesar do Botafogo ter bastante posse de bola, pouco ameaçou no gol do Léo Jardim. O Léo Jardim praticamente não teve defesaças, né? Fez uma ou outra defesa. O PH nitidamente sem condição de jogo, assim, ou pelo menos não nas condições ideais dele. Tanto que ele saiu no intervalo, sentindo um incômodo na coxa. O Diniz foi para a coletiva, disse que foi feito um exame de imagem no jogador antes e não constatou nada. E por isso ele foi para o jogo. Mas ele não estava nas melhores condições, né? Ele não conseguiu dar aqueles sprints que ele dava, né? A intensidade dele estava muito baixa, muito abaixo do que é. Hugo Moura, uma boa partida, mas eu acho que nesse lance do gol ele poderia estar mais junto do Arthur Cabral. Mas fora isso, a dupla de zaga fez uma boa partida, o Lucas Freitas principalmente. Talvez tenha sido a melhor partida do Lucas Freitas no Vasco da Gama. O Piton fez uma partida muito regular, né? No primeiro tempo teve que ficar muito, porque o Arthur Cabral caía muito por ali, e às vezes havia uma dobra quando o lateral Vitinho subia, então ele não podia ir muito para frente, com medo de tomar a bola nas costas. Os dois melhores jogadores do Vasco foram os dois volantes, Jair e Barros. Né? O Jair, uma partida impressionante. Né? Foi o grande articulador das jogadas do Vasco. Foi premiado com um gol, onde ele acreditou. Agora, foi o jogador que dominou o meio-campo. Dominou o meio-campo. O Jair fez de tudo, né? De tudo. Inclusive isso aí, ó. Dá uma olhada no que o Jair fez. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ainda deu uma banda no Daronco, tá? E não vê... Aí o Daronco foi lá falar com ele. Eu vou botar de novo aqui, ó. Foi lá cumprimentar a galera gritando. Não tô botando aqui para não dar nenhum tipo de direito autoral. Mas dá uma olhadinha, ó. Olha aqui, ó. Ó, a chegadinha junto. Foi de propósito. Claro que foi de propósito essa chegadinha do Jair. Vamos ver de novo. Olha lá, ó. Ó, era lance, inclusive, para amarelo, tá? Derrubou por trás. Enfim, cara, o Jair foi o grande articulador do meio-campo do Vasco. Né? Apareceu, deu uma bolaça pro Verratti fazer o gol. E o Verratti não conseguiu. Se é o Coutinho naquela bola, faz aquele gol, que era aquela bola para dar aquela cavadinha por cima do goleiro. Dominou muito meio-campo. Né? Então o Jair está de parabéns. Agora, a grande surpresa e um dos nomes do jogo também foi esse garoto aí, Cauã Barros. Jogou como veterano. Não parecia nem garoto. A gente não entende como esse garoto não foi aproveitado antes no Vasco da Gama, mas tem uma questão também. Talvez a saída dele para o Amazonas
essa ida dele para o América Mineiro tenha feito bem ao jogador. Tenha dado mais punch para ele. É um jogador que tem muito futuro. É um jogador moderno, vigor físico. Atua de primeiro, de segundo volante. Hoje eu até achei que ele ia entrar de segundo volante. Ele entrou de primeiro volante. Deixou o Jair um pouquinho mais à frente. E ganhou praticamente todos os duelos que disputou. Por cima, por baixo. Né? Não se escondeu, chegou junto nas jogadas. Jogou com coragem. E, sinceramente, a partida hoje que o Cauã fez, o Diniz vai ter que arrumar um lugar para ele no campo. Eu não sei como é que o Diniz vai fazer, porque com a volta do Tietê, que é o titular, e o Jair muito bem, eu não sei como é que ele vai fazer, mas no mínimo, a gente tem hoje um excelente reserva para a posição de primeiro ou de segundo volante. O Coutinho, enquanto teve fôlego, uma boa partida também, buscando, né, tentando articular. Né, ainda a gente vê ainda a questão física dele complicada, ainda não aguentar os 90 minutos, dá mais um jogo com a intensidade que foi esse jogo, mas foi muito bem. O Nuno, uma partida melhor do que as anteriores, né, mas também cansa no segundo tempo. Agora o Nuno é um candidatíssimo a virar reserva, né, porque com a chegada do Matheus França e com o próprio Andrés Gomes entrando em forma, com certeza para um desses caras entrarem vai sobrar para o Nuno. Né? O Ryan teve um lance numa bola no travessão, né, naquele lance polêmico, né, que eu vou colocar aqui agora, na questão do pênalti, né, tá aí o lance, né, e depois o chute do Ryan na trave, né, olha aí, ó. Cara, sinceramente, eu acho que foi pênalti, tá? Eu acho que foi pênalti. A gente já viu ter sido marcado aí pênalti, muito menos pênalti do que esse aí. Né? Agora, o que é curioso é o VAR não chamar para revisão. Né? Isso é extremamente curioso. O Daronco já tinha errado na aplicação de alguns cartões. Olha aí o lance de novo. Ó. Ah, mas o braço estava colado no corpo. Primeiro, não estava tão colado no corpo. Não estava. Essa imagem é uma imagem que pega de lado. Ele está de lado. A bola pega mais ou menos aqui, né? Não está tão colado. E o fato é que ele amplia o espaço dele. Eu acho que no mínimo o VAR deveria chamar. No mínimo. É pênalti para marcar em campo e não precisa nem de revisão. Mas o mínimo o VAR deveria ter chamado. Ou seja, errou o juiz e errou o VAR. Mais uma vez contra o Vasco. Mais uma vez contra o Vasco. E nesse mesmo lance teve a bola no travessão do Ryan. O Ryan fez um jogo... A gente já viu melhores partidas do Ryan, né? Já viu melhores partidas. Mas fez um jogo razoável. E o Verratti, meus amigos, a fase do Verratti continua uma fase complicada. Eu percebo o Verratti também um pouco desgastado. Fisicamente, psicologicamente. Ele perdeu esse gol aí nessa metida de bola do Jair. Mas hoje era um jogo que não dava para tirar o Verratti. E vou dizer por quê. Por conta da bola aérea defensiva. O time do Botafogo é um time muito alto. Tem dois zagueiros muito altos e bons na bola aérea. Entrou com dois centroavantes altos. O Arthur Cabral e o tal do Cris aí. Acho que é Cris alguma coisa, o espanhol. E ainda tem o Marlon Freitas, que é muito bom na bola aérea. E os zagueiros hoje que a gente tinha, o Freitas e o Hugo Moura, são zagueiros baixos. Zagueiros baixos. Quem que tinha alto hoje em campo, que podia disputar na bola aérea? O Barros e o Verratti. O resto era tudo pequeno, gente. O Ryan podia ajudar um pouquinho, mas não é a especialidade dele. O resto não tinha, então não tinha como tirar ele. O medo maior do jogo contra o Botafogo hoje era a bola aérea. Tanto nós tomamos um gol e depois ainda teve algumas 2 ou 3 chances lá, onde a bola acabou saindo ou ficando na mão do Léo Jardim.
Então, cara, não dava para tirar o Verratti no jogo de hoje. Agora, com a chegada dos reforços, é outro candidatíssimo a virar banco. Porque o próprio Matheus França que chegou, ele joga em várias posições. Ele joga de 10, ele joga de ponta, ele joga de falso 9. Né? O Andrés Gomes, que entrou ainda muito tímido, né? Ele também não conseguiu pegar uma bola onde ele partisse livre para ir no mano a mano com o lateral. Mas eu acho que tem bola para jogar. O Pumita entrou muito mais ligado que as outras vezes, muito mais ligado. Né? E também conseguiu até fazer alguns bons lances ali. Entrou o David, que não pôde mostrar muita coisa, né? Meio apagado. E foi isso, gente. Eu acho que esse resultado está aberto. Tá? Apesar do segundo jogo ser daqui a 2 semanas lá no Engenhão, é um resultado que nos permite sonhar com a classificação, sim. O Botafogo tem dificuldade de jogar dentro de casa, tá? Tem dificuldade de jogar dentro de casa. Não faz boas apresentações dentro de casa. Em compensação, o Vasco joga às vezes melhor fora de casa do que dentro. Então eu acho que é um jogo que está em aberto, né? Tem tudo para dar certo, tem tudo para a gente conseguir a classificação. Agora vem a data FIFA, o Diniz vai ganhar aí pelo menos 6 dias, né? Após o jogo de domingo contra o Sport, pelo menos 6 dias para treinar esses jogadores, principalmente os que estão chegando agora, Robert Renan, né? O Matheus França, mais treinamento para o Andrés Gomes, e esse jogador que acabou de ser confirmado, o Cuesta, zagueiro colombiano que vem lá do Galatasaray, empréstimo com opção de compra, né, ou obrigação de compra. O empréstimo dele vai até o final de 2026 e o Vasco tem uma obrigação de compra desde que ele atinja algumas metas. É um zagueiro da seleção colombiana, é um zagueiro, parece forte, não é muito alto, tem apenas 1,79 m, mas é habilidoso e parece que joga duro. Após essa contratação do zagueiro, tá saindo na mídia aí que o Vasco está trazendo um garoto do Olímpia. Eu ainda não consegui confirmar essa informação, mas está saindo na mídia aí, um primeiro volante. Garoto de 18 anos, uma aposta. Né? Vamos ver. Agora, não sei se com a vinda do Cuesta, o Vasco vai trazer mais um zagueiro, como o Nathan Silva, que estava sendo falado aí. Como o Cuesta está vindo por empréstimo, pode ser que o Nathan venha em definitivo. Vamos ter que aguardar as próximas horas aí. Né? Outro que já foi anunciado lá no Juventude é o Sforza. Foi anunciado, empréstimo até o final desse ano, né, sem preço de passe fixado, e o Vasco vai ajudar a pagar o salário do jogador. Não sei o quanto vai ser a responsabilidade do Vasco, quanto vai ser do Juventude, mas o fato é que o Vasco vai ajudar o Juventude a pagar o salário do Sforza. Bom, é isso aí, gente. Um videozinho mais curto. Amanhã a gente volta com mais informações aí, trazendo um vídeo falando até mais desse jogo aí. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva no Corujão, vire membro e segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.